Essa história de cobrar juiz que descumpre a lei pode muito bem, nesse bolo, que o Alexandre e o Supremo entrem para servir como exemplo. O caso da Débora, né, como eu disse, não é exatamente sobre ela. A Débora se tornou um símbolo maior, assim como o presidente Bolsonaro também é um símbolo, né? O Jung dizia que o homem só raciocina em torno de símbolos. E tanto num caso quanto no outro, o Supremo Tribunal está preparando o caminho para derrubar esses símbolos. Eles querem Débora e Bolsonaro presos para fazer deles dois um exemplo do que acontece com quem se opõe ao Supremo Tribunal Federal. Antigamente, os tiranos, né, quando chegavam em algum lugar, tinha o Conde Drácula fazia uma coisa desse tipo, né? A pessoa vai lá e corta a cabeça e coloca a cabeça num spike, né, não sei como é que chama, num espeto, coloca a cabeça do cara num espeto na frente do castelo e fala: o que acontecer com quem se opuser a gente é isso aqui, coloca a cabeça no espeto, né? Nesse momento o STF está colocando a cabeça da Débora num espeto e está colocando a cabeça preparando para colocar a cabeça do Bolsonaro num espeto. E uma vez que o caminho para a prisão da Débora foi preparado, e agora depende dessa manutenção da maioria dos votos, até o 6 de janeiro, há também a preparação do caminho para a prisão do Bolsonaro. E como é que é feita essa preparação? Ora, me parece que uma etapa importante foi cumprida nesse final de semana com a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Como vocês devem ter visto, ao final da semana passada, o Alexandre rejeitou os recursos do Collor contra uma condenação a 8 anos e 10 meses de prisão decorrente de um desdobramento da Operação Lava Jato. E no mesmo ato, ele determinou que o Collor fosse preso. E o que é interessante aqui, não é somente eu falo do Collor ser provavelmente a única pessoa do Brasil que vai ser presa em relação a um desdobramento da Operação Lava Jato, afinal todos os outros condenados sob o aval do Supremo, até mesmo um deles retornou à presidência da República, né? Mas também o fato de que isso é parte de uma estratégia maior que visa normalizar a prisão do Bolsonaro, né? O intuito do Alexandre com essa decisão, muito claramente, não é só prender o Collor, que por um acaso apoiava o presidente Bolsonaro, mas valer da prisão do Collor para justificar a prisão do Bolsonaro. E se você tem alguma dúvida disso, é só ver o que a velha mídia está falando sobre isso. Coloca o vídeo aí para mim, Bruno. Vítima, mas não foi condenado, passou por vários problemas de acusação de corrupção. E se conseguimos finalmente prender o Collor, é muito difícil imaginar que, caso o Bolsonaro seja, ao fim e ao cabo, considerado culpado, ele vai ser preso. Então, acho que esse é o ponto mais importante, mais do que o Collor em si. O Collor já não é uma figura política importante há um bom tempo, e nesse sentido, a questão é que o Collor é um símbolo de que o Supremo Tribunal Federal agora vai prender quem foi, ao fim e ao cabo, considerado culpado pela Suprema Corte. Então, este sinal chegou ao sistema político. Se o Collor foi preso, Bolsonaro pode ser preso. Eles estão dizendo, com todas as letras, a prisão do Collor é um símbolo e um sinal de que o Supremo Tribunal vai prender quem ele condenar, seja Débora, seja Bolsonaro. Então, são esses os dois fatos relevantes. Primeiro que o STF definiu que símbolos como a Débora e o Bolsonaro devem ser derrubados, não importa o custo, e uma vez que a Débora já está para ser condenada, eles preparam o terreno para a derrubada do outro símbolo, e estão fazendo isso através do Collor. E mais do que isso, a forma como o Collor foi preso, a forma como ficará preso. Nada de cela maravilhosa na sede da Polícia Federal. Não. Olha, eu já falei isso antes. Não duvidem se, na hora de mandarem prender o Bolsonaro, não só não coloquem ele na mesma cela maravilhosa com direito à visita da Janja que o Lula teve, mas, além disso, coloquem ele nem mesmo numa prisão de quartel, mas preso numa prisão comum. E aí,
eu digo a vocês, quem tem dúvida de que uma vez na prisão, Bolsonaro corre enorme risco de vida. Não só pela questão de saúde, que também é um problema, mas pela questão da tentativa de assassinato. O problema de saúde do Bolsonaro, inclusive, é decorrente da tentativa de assassinato.